O acesso à água é condição de sobrevivência do homem. Daí vem a necessidade de estabelecer regras para o uso e consumo deste recurso. Tendo em vista a grande proliferação de atividades relacionadas com a exploração hídrica, a regulamentação dos recursos hídricos de uma maneira geral é realizada por inúmeras normas que compõem as políticas de recursos hídricos e um dos pontos chaves nessa questão é a gestão das águas, o assunto de hoje do nosso programa. O tema jurídico está no ar. Olá, muito boa tarde. Um dos objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, o que também justifica a regulamentação de procedimentos para controle da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Para falar sobre esse tema e dar detalhes da atual situação hídrica do Estado, especialmente de Campina Grande, nós recebemos aqui o gerente regional da CAGEPA, Ronaldo Menezes. Ronaldo, muito boa tarde e seja bem-vindo ao tema jurídico. Boa tarde. Ronaldo, para começar a nossa conversa, a gente queria saber o que é que a legislação diz a respeito da questão da distribuição da água e dos recursos hídricos. É importante ressaltar que a água, inicialmente, ela está nos mananciais, ela está pronta para ser utilizada pelos diversos usuários. Então, no Brasil, já há legislações que tratam dessas diversas nuances. Por exemplo, a Lei 9.433 de 1997, ela trata justamente da gestão do uso da água. O que é gerir? Definir quem são os usuários, definir também os valores que cada usuário pode consumir e, de modo geral, definir a política nacional do uso desses recursos. Por outro lado, a água para ser distribuída à população, que é a água potável, já faz parte do sistema do saneamento. Além da água, faz parte do saneamento o sistema de esgotamento sanitário, de drenagem pluvial e a de resíduo sólido. Então, a lei de saneamento trata especificamente no que se refere à água de todos os aspectos ligados à captação, o tratamento e à distribuição. E com relação à distribuição de água aos usos prioritários, num período de escassez, como é que fica esses usos? É justamente o que está estabelecido, é um dos princípios da Lei de Recursos Hídricos. Os usos prioritários em época de escassez é o consumo humano, é o uso humano e a dessedentação de animais. Então, esses usos são os prioritários. Ou seja, todos os outros usos estão numa escala secundária. Só para citar um caso bem prático, no açude de Boqueirão, na época atual, devido à crise, à escassez, a irrigação, por exemplo, está proibida. E aí os agricultores não têm muito como se virar com relação à falta de água, né? Mas, Ronaldo, em relação à realidade da Paraíba, em relação ao abastecimento, como é que está a situação dos açudes? Estamos vivenciando a pior crise hídrica dos últimos tempos. Então, tem muitos mananciais que estão em colapso, outros que estão com baixo volume, cidades que estão com seu sistema paralisado, outros em racionamento, a exemplo de Campina Grande, e eu estou com números exatos dessa situação. Então, existem 81 municípios que estão com seu abastecimento normal, outros 85 estão em racionamento, ou seja, devido ao baixo nível do manancial, a água é distribuída em dias alternados. A gente tem 31 municípios onde o manancial entrou em colapso, então não há sistema de distribuição funcionando de forma convencional. A gente tem ainda um município que está em alerta, a qualquer momento pode entrar em racionamento, e ainda a gente tem 25 municípios que não são operacionalizados pela CAGEPA, continua sendo pelo município. No que se refere aos açudes ou reservatórios, atualmente a gente tem no estado 2 reservatórios sangrando, 36 açudes estão com capacidade superior a 25% do seu total, outros 43 estão em observação, são valores acumulados menor do que 20% do seu volume, e a gente tem ainda 46 reservatórios em situação crítica. Então,
Então, todos os principais reservatórios da Paraíba, aqueles que têm uma maior quantidade de acumulação, estão em situação crítica. Realmente é uma crise que atinge todo o estado. Ronaldo, para a gente falar sobre atribuições com relação aos órgãos nas esferas federal, estadual e municipal, como é que se divide essa organização no que diz respeito à distribuição da água? É importante tocar nesse assunto porque gera muita confusão, né, na população, qual o papel de cada ator, quem é o envolvido, né, na gestão. Então, para que fique bem claro, eu vou citar o exemplo do açude Epitácio Pessoa, o açude Boqueirão. Então, o açude Boqueirão, embora ele esteja totalmente localizado no território paraibano, ele foi construído pelo DENOX. Devido a isso, as águas do seu manancial são gerenciadas por uma agência nacional, que no caso é a ANA. Então é a ANA que define quem são os usuários e quais os valores, né, de água que podem ser utilizados, que a gente chama isso de outorga, quem é que autoriza. Então quem define o que se faz com a água, quem fiscaliza naturalmente, é a Agência Nacional das Águas. Como a Agência Nacional das Águas não tem escritório na Paraíba, a agência estadual, que é a ESA, participa do monitoramento. Então, se as águas forem de domínio federal, é uma agência federal. Se for de domínio estadual, quem gere todo o processo de uso é a ESA, que é a agência estadual. A gente ainda tem a participação do DENOX, que é responsável pela manutenção da barragem. O que seria isso? Cuidar da própria barragem em si, como também da torre de captação, atualmente encontra-se em obras, como também responsável por toda a bacia hidráulica do manancial. E a gente tem, em seguida, os usuários, que no momento atual, o único usuário outorgado é a concessionária, é a CAGEPA. E então, qual o papel da CAGEPA nesse processo? A CAGEPA ela é responsável por captar, tá, uma quantidade de água autorizada. Então, a gente tinha, antes do encontro das águas, um valor autorizado de 650 litros por segundo. Então, a CAGEPA capta esses 650, trata, porque a água dos mananciais não é potável. A CAGEPA torna potável e distribui à população atendida. Então, esse é o papel: captar, tratar e distribuir. Como é que deve acontecer essa gestão das águas, que é algo muito importante, né, tendo em vista o local que a gente vive? Olha, a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, ela estipula como deve ser feita essa gestão. Ela deixa bem claro os instrumentos, né, onde essa gestão vai ser feita. Um dos exemplos de um instrumento é a outorga, que é definir, né, ela leva em conta estudos técnicos para definir quanto os usuários podem retirar do manancial. Então, a gente percebe que desde 2014, Campina Grande é atendida em função de um racionamento. Esse racionamento foi gerado através de estudos da Agência Nacional da Água, que foi definindo, reduzindo valores que a CAGEPA poderia retirar justamente em função de não haver água, né, entrando através das chuvas. Então, era preciso controlar essa saída. Então, essa gestão é feita através de instrumentos, como eu falei, outorga, mas existem outros, cobrança, enfim. Então, são através de instrumentos e, no caso específico, a ANA emitia resoluções contínuas sobre o uso da água. Lembrando que, devido à escassez, hoje o único uso é para o consumo humano, naturalmente, a dessedentação dos animais. Essa gestão realmente é muito importante e a gente vai continuar, Ronaldo, falando no próximo bloco sobre a questão da chegada das águas do Rio São Francisco no açude de Boqueirão. Eu volto num minuto. Estamos de volta com o tema jurídico. Há quase 3 anos, Campina Grande e outras 18 cidades da região da Borborema estão em racionamento. A chegada das águas do Rio São Francisco ao açude de Boqueirão representa uma solução para essa crise hídrica.
Vamos relembrar como foi o encontro do velho Chico com as águas que ainda restavam no espelho d'água do Epitácio Pessoa? O que não faltou por lá foi emoção. Confira na reportagem. No caminho para o sítio Mirador, zona rural de Boqueirão, encontramos seu Francisco, que estava emocionado após ver a água do rio, encontrando com o pouco de água que ainda restava no açude de Boqueirão. Muito aliviado e imaginando que de hoje a um ano as coisas estão muito diferentes do que está. Acabou-se tudo no estado da Paraíba, comércio de Campina não tem, aliás, de todos os cantos do estado da Paraíba. Tem uma tristeza. Morrendo de bicho de sede, morrendo de bicho de fome, até gente passando necessidade, mas confiando no Pai Eterno, agora vai melhorar a situação. Quem tem a oportunidade de ver de perto a beleza da união das águas do Rio São Francisco com a do espelho d'água do açude Epitácio Pessoa se encanta. Teve até gente que fez plantão para acompanhar o encontro histórico. Só saímos daqui quando a água se encontrou mesmo às 8 horas da noite. Agora, aos poucos, o Barro Seco vai tomando outra forma. É o velho Chico chegando após percorrer um longo caminho, cheio de obstáculos e problemas técnicos pela frente. De Monteiro até Boqueirão foram 130 quilômetros e 41 dias. Agora, a água ainda precisa percorrer cerca de 8 quilômetros até alcançar o balde do açude. São 148 quilômetros de extensão de calha de rio em terreno natural. Em alguns trechos, algumas intervenções elas foram feitas, fazendo com que a água corresse na sua calha com mais suavidade. Em outros trechos tinham bastante obstruções, como poços, bancos de areia, muita vegetação, então isso dificultou. Teve também nesse processo as chuvas que ocorreram em Caraúbas, em São Domingos, que favoreceu esse avanço. Se não me falha a memória, até a água chegar em Poções e até chegar aqui no Mirador, 41 dias que estava dentro dessa previsão. As águas da transposição devolveram uma alegria a um povo que sorri depois de mais de 5 anos de seca. Seu José imaginava que as águas não chegariam. Eu dizia, talvez que na idade que eu estou, que eu nunca vi essa água chegar, mas graças a Deus deu para ver a água chegar, né? E o açude vai tomando água, e a gente vamos voltar a trabalhar e pescar, pegar peixe, né? A gente que vive de agricultura e da pescaria. O açude de Boqueirão estava com apenas 2,9% da capacidade, pior nível desde a fundação na década de 50, e agora recebe as águas do Rio São Francisco. Para sair do volume morto, é preciso que o reservatório fique com pelo menos 8,2% da capacidade. Aí só o tempo é quem vai dizer, porque Campina Grande tem uma demanda e a gente vai observar isso aí, além da demanda de Campina Grande e as cidades circunvizinhas, para ver o que também ele vai repor no manancial. Cerca de 1 milhão de pessoas de Campina Grande e outras 18 cidades da região da Borborema que enfrentam racionamento aguardavam ansiosas por essa água. De acordo com os moradores, a água vai dar um novo ânimo à população, principalmente a quem busca o sustento na agricultura familiar. Quando sair do racionamento, aí eles vão fazer uma reunião para dizer quando é que vão começar a plantar. A cada instante vai chegando mais gente para admirar a paisagem sendo transformada. Dá para ver que em meio à vegetação seca, ali bem pertinho da água, o verde renasce. Esse pescador trouxe o filho para conferir de perto o encontro das águas e fez questão de banhar as mãos para eternizar esse momento. Coisa mais bonita de que essa. Hoje em dia todo mundo ri com essa água passando aí. Ronaldo, como a gente viu aí na reportagem, muita alegria das pessoas, principalmente dos agricultores e pescadores daquela região. E agora, com a chegada dessas águas, o que é que vai mudar? Como é que vai ficar a questão do racionamento em Campina Grande? É importante lembrar, primeiro, que estamos consumindo o chamado volume intangível ou volume morto. Que volume é esse? É aquela quantidade da água que a gente não consegue mais captar através da tomada convencional do açude ou a tomada de fundo, ou seja, a água captada por gravidade. A entrada nesse consumo ela ocorreu no ano passado, em 18 de julho de 2016, quando a gente começou o abastecimento por zoneamento. A partir dali, era só a captação flutuante. Ou seja, para a gente voltar à situação de não ter mais racionamento, pode-se pensar só quando a gente sair desse chamado volume morto. E para que a gente entenda em termos de números, esse volume morto, esse valor, né, essa situação,
ela chegaria, quando o manancial atingir novamente 8,2% de sua capacidade, que isso equivale a 33.850.000 metros cúbicos. Então, no momento atual, não se pode falar em sair do racionamento por uma questão técnica, técnico-operacional. O que ocorreu foi que a ANA já nos autorizou a aumentar a vazão, né, distribuída em tempo integral. Então, para que a gente entenda, se o sistema estivesse na sua normalidade, precisaríamos retirar do açude Boqueirão entre 1.200 e 1.400 litros por segundo, ou entre 1,2 ou 1,4 metros cúbicos por segundo. As bombas flutuantes, da captação flutuantes, elas só têm capacidade, por ser numa situação emergencial, de retirar 850 litros por segundo. E a ANA só nos autorizava, na sua última resolução, 650. Quando houve o encontro das águas, a gente foi autorizado a retirar agora a capacidade máxima dos flutuantes. Então, a gente vai poder agora 850 litros constantemente. Então, o que isso acarreta? Acarreta que eu vou poder aumentar a distribuição para as zonas. Continuo com o abastecimento das zonas, zona 1 e zona 2. A Cagepa apenas aumenta as horas de distribuição para cada zona com o objetivo de atender aquelas áreas que têm uma topografia mais elevada e que, por isso, elas só são atendidas quando as partes mais baixas o são, e normalmente isso acontecia nas madrugadas. Então, agora a gente vai poder atender melhor essas áreas que têm as topografias mais elevadas, mas o racionamento ele continua. O que houve foi um aumento das horas de distribuição. Essa água ela era esperada por muito tempo e por muitas pessoas, né? Cerca de 1 milhão de pessoas que são abastecidas nessa região de Campina Grande. Então, a gente vê a importância dessa obra. Você, enquanto gestor, essa importância ela pode ser mensurada? A importância da grandiosidade da transposição? Inicialmente, é importante ainda citar que a transposição de bacias não é uma novidade. Ela já ocorre em vários lugares do mundo e também no próprio Brasil já há outros casos de transposição. Então, essa obra ela é uma obra bastante esperada justamente por conta de estarmos numa região onde as chuvas não são tão regulares, né? E onde a gente ainda precisa aprender a conviver com essa realidade. Então, se a gente tem uma garantia de chegada de uma vazão constante, o próprio planejamento da distribuição da água, do uso da água, também vai ficar muito melhor. E lembrando que tudo que a ANA foi gerenciando desde 2014, quando o manancial tinha 99 milhões de metros cúbicos, quando a gente começou o racionamento para o sistema de Campina Grande e as outras, foi tudo em função da chegada das águas do Rio São Francisco. Então, toda a gestão, tudo foi pensado em função dessas águas. As águas chegaram e agora começa uma outra etapa do processo de gestão. Um planejamento, na verdade. Um novo planejamento. E, mais uma vez, lembrando que aí os atores ainda envolvidos são múltiplos. A água, ela vem sobre o domínio federal. No caso específico da Paraíba, ela deixa o domínio federal no momento que ela chega no leito do Rio Paraíba. A partir daí, da cidade de Monteiro, a gestão dessas águas passa a ser do estado da Paraíba, que vai estar encarregado a Agência Estadual da Água. A concessionária, a Cagepa, ela é uma usuária dessas águas. Aonde? Em Monteiro, porque está captando atualmente através do açude São José, para atender a cidade de Monteiro, no açude Camalaú, onde ela atende a cidade de Camalaú, está sendo realizada uma captação, né, um poço que vai captar água diretamente do rio para atender diversas outras cidades do sistema adutor do Congo. Essa captação fica próxima ao município do Congo e na cidade de Campina Grande, né,
aliás, no município de Buqueirão, onde ela vai captar a água do açude e distribuir para as cidades. Então, é esse o papel da Cagepa no Rio São Francisco, vai ser isso. Ela é uma usuária dessas águas e vai continuar a distribuição que ela já faz normalmente. É um caminho longo, né, a ser percorrido. Um longo caminho. Agora, Ronaldo, antes dessas águas chegarem, as cidades elas estavam sendo abastecidas por poços artesianos e carros-pipa. Como é que ficava a fiscalização disso? Olha, as cidades que estavam sendo atendidas dessa maneira eram as cidades que tiveram seu sistema, por algum motivo, que entrou em colapso, devido ao baixo nível do manancial. Então, carro-pipa ou outros são soluções alternativas, soluções emergenciais. No ponto de vista da concessionária, a Cagepa ela distribui água de carro-pipa, que é a água potável, em época emergencial, para prefeituras. Em Campina Grande, a gente atendia a Prefeitura de Campina Grande, a gente atendeu também um programa federal que o Exército tem para atender parte de zona rural, como também com hospitais. A gente fez um convênio, inclusive, com um acordo no próprio Ministério Público, que os hospitais da cidade eles poderiam, em casos de necessidade, também serem atendidos por carro-pipa. Os agricultores estão muito ansiosos para saber quando é que eles vão poder usar essa água do Rio São Francisco para fazer irrigação. O que é que eles podem esperar? É importante ainda lembrar, né, nisso tudo, qual é o papel da Cagepa. A Cagepa ela vai captar a água e ela atende aquela população usuária do sistema público, ou seja, a população que tem uma ligação à rede da Cagepa, onde essa água passou por todo o processo de tratamento. Os irrigantes, quem mora próximo ao rio, isso será uma segunda etapa, né? A primeira etapa, que eu acredito, vai ser aquela estabelecida na própria lei de recursos hídricos. Então, eu acredito que um cidadão que mora próximo ao rio, ele vai poder consumir a água para o seu uso próprio, o uso de suas atividades diárias e para alimentar as suas criações para subsistência. Todavia, se essa água for ser utilizada para irrigar com o objetivo de comércio ou também criação de gado para corte, isso é uma segunda etapa, onde a ESA vai fazer um cadastramento, vai definir como será a outorga, a autorização. Eu acredito que, num primeiro momento, isso não deve ser autorizado, até porque é o processo inicial, é um processo de adequação para todo mundo, inclusive para o órgão gestor. E tudo tem que ser feito na etapa certa. Na etapa certa, com todos os critérios de fiscalização, porque tem que haver fiscalização justamente para ver se o que foi definido no processo de gestão está sendo cumprido, porque senão acaba atrapalhando todo o planejamento e gerando muitos conflitos. Isso mesmo. A gente vai fazer mais um intervalo e na volta voltamos com mais tema jurídico. O tema jurídico está de volta. Ronaldo, todo mês a gente tem que fazer o pagamento das nossas contas de água. Mas como é que essas tarifas são cobradas? Quem fiscaliza isso? É importante lembrar ainda, né, quando a Cagepa capta a água do manancial, ela é gerenciada, ela é gerida pela agência, ora a ANA, ora a ESA. Quando a gente capta, trata e distribui, a gente passa agora a ser regulada por uma outra agência, que é a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que ela estabelece todos os critérios do fornecimento da água, do serviço de abastecimento, tanto água como esgoto. Então, existe uma resolução da RPB, que é a resolução número 2 de 2010, que estabelece todos esses critérios. Então, inclusive sobre a tarifação. Por exemplo, o artigo 140 diz que o volume mínimo para faturamento são de 10 metros cúbicos. Então, se o cidadão ele consome 2, 4 ou 5, o volume mínimo são 10 metros cúbicos. E todas as outras determinações estão estabelecidas nessa resolução. É a própria ARPB
que também regula, que autoriza o aumento do preço das tarifas que ocorre sempre no início do ano. Agora, os famosos gatos. Se constatado, o consumidor pode sofrer alguma punição? Exatamente. A irregularidade na ligação da água, qual é o objetivo dessa irregularidade? É justamente que parte da água seja consumida sem ser medida. Ou seja, o objetivo é burlar o sistema de medição. Inclusive, isso é crime. Então, existem duas ações que a CAGEPA indica, né, que ela faz, na verdade. Primeiro é a multa administrativa a valores, né, são multas, e o segundo, ela denuncia à autoridade policial o crime. O furto de água é crime tipificado no artigo 156 do Código Penal, com penas de 2 a 8 anos. Voltando a falar nessa questão dos recursos hídricos, Ronaldo, para a gente ter uma gestão adequada desses recursos, quais medidas você acha que devem ser adotadas? Olha, existe uma série, né, de medidas, já há um avançar das legislações. Então, a gente tem a legislação da Lei das Águas, da política, e tem também a Lei de Saneamento. O que eu percebo ainda que falta avançar é justamente a aplicação dos instrumentos de gestão, que é natural que haja, né, um longo percurso, isso já está sendo realizado. Então, seria justamente a aplicação desses instrumentos de gestão nos âmbitos federal, estadual e municipal. Desde que o açude de Boqueirão foi criado, ele nunca antes havia chegado ao nível que chegou, a 2,9, se eu não me engano. Mas que lições a gente pode tirar dessa crise hídrica tão forte? As crises, elas vêm justamente para que aprendamos, né, para que nós avançamos bastante durante os períodos de crise, porque temos que adotar medidas de convivência. Então, eu acredito que há 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho é no que se refere à gestão, à adoção de políticas públicas, à adoção dos instrumentos, a melhoria dos processos de gestão, a capacitação do pessoal técnico envolvido. Esse é o papel do Estado. Mas há também o papel do cidadão, que é a cultura do uso racional. Não se pode pensar mais que a água é um bem infinito. A gente tem que lembrar sempre que é um bem finito, que vivemos numa região onde não há uma regularidade das chuvas, então temos que mudar nossos hábitos. Desde os mais simples atos de um banho demorado, por exemplo, como partirmos também para o reuso da água. Então, há uma série de medidas no âmbito estatal, o Estado como ente, e também para o cidadão como ser, né, consumidor diretamente da água. Essa questão da conscientização é muito importante, porque a água do São Francisco chegou, mas não significa que a gente não pode e deva continuar economizando, não é isso? Com certeza. A água, como você bem falou no início, ela tem um longo percurso e pode haver problemas nesse percurso. Então, a gente também vai ter que aprender a conviver com tudo isso. Então, a economia, o uso racional tem que continuar de imediato. Eu acredito que uma boa medida será inserir essa visão desde cedo nas crianças de hoje. A educação é o princípio de tudo. Ronaldo, a gente agradece a sua participação aqui no Tema Jurídico. Seja muito bem-vindo e até uma próxima oportunidade. A CAGEPA que agradece e estamos sempre à disposição. Olha só, gente, o Tema Jurídico vai ficando por aqui. Mas no próximo sábado temos um encontro marcado para debater um tema da área do direito e esclarecer as dúvidas de quem está em casa nos assistindo. Então, por que não sugerir um assunto para a gente? É só entrar em nossas redes sociais e deixar a sua opinião ou dúvida. Você também pode rever esse e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. Obrigada a todos pela audiência. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau.